Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus, esse canal que promove a palavra de Deus e te auxilia a ficar mais perto dele. Nessa ocasião, nós daremos continuidade e também será o encerramento do estudo da semana, onde nós estamos aí estudando um tema bastante interessante durante todo esse trimestre, que é o Evangelho de Marcos. Durante essa semana, nós estudamos um pouquinho sobre as parábolas contidas ali no capítulo 4 do Evangelho de Marcos. Eu quero convidar você, antes da gente se aprofundar na breve recapitulação que vamos fazer e também ver ali qual é o complemento do estudo de hoje, de sexta-feira, que está presente ali no estudo adicional. Eu quero convidar você a fechar seus olhos e a orar comigo. Vamos buscar a presença de Deus por meio de uma oração. E logo em seguida, a gente faz aquela recapitulação, tá certo? O interessante, o melhor seria se você estivesse fazendo todos os dias. Se você chegou no dia de hoje e por alguma ocasião, por algum motivo, não teve como estudar todos os dias, tem aí os vídeos, estão disponíveis para você, ficarão disponíveis para todos sempre. Tem aí a playlist para lhe auxiliar, para facilitar. E você pode dar uma olhada, porque no dia a dia a gente estuda de maneira mais aprofundada, faz mais reflexão, tá certo? Hoje a gente vai fazer um breve resumo de cada dia. E a gente fecha com chave de ouro com o estudo adicional, que é o complemento de tudo aquilo que foi apresentado durante a semana, tá bom? Então, sem muitas delongas, eu quero convidar você, feche seus olhos, vamos orar juntos. Senhor Deus, que estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de buscar a Tua presença. Que nessa ocasião o Teu Santo Espírito possa falar mais uma vez aos nossos corações. Que a gente deixe de lado todo pensamento humano, toda interpretação humana, mas que tudo aquilo que for revelado e apresentado a nós seja de inspiração divina, seja de luz por meio do Espírito Santo. Perdoa os nossos pecados. Fica conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, como eu já mencionei, o tema dessa semana, começando ali por sábado, foi o tema chamado Parábolas. E o texto que foi apresentado aqui para a nossa memorização se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 24 e 25, que diz assim, ó: Então lhes disse, prestem bem atenção no que vocês ouvem. Com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos, e mais ainda lhes será acrescentado. Pois ao que tem, mais será dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Esse contexto ele foi apresentado em um dos dias, que nós vamos daqui a pouco relembrar. E no dia de sábado, ele trouxe aqui uma breve introdução do que é que vai ser tratado durante a semana. Algumas curiosidades, que foi bastante interessante, como por exemplo, o Evangelho de Marcos é o evangelho que menos tem parábolas, em comparação ali com Mateus e Lucas, que são os evangelhos sinóticos. E isso é bastante interessante. Talvez você ainda não tenha prestado atenção nesse detalhe. Um outro ponto interessante é que o Evangelho de Marcos ele tem uma parábola que existe somente no Evangelho de Marcos. Bastante interessante também. Um outro ponto que nós podemos absorver aqui do dia de sábado, da introdução, é que muitas pessoas elas tentam interpretar, saber como meditar nas parábolas. Será que devemos entender de maneira literal? Será que Jesus estava falando de maneira simbólica? Qual é o seu significado? Qual é o seu propósito? O que está por trás das parábolas? Sabe? O mais importante não seria em si buscar respostas diretas a esses questionamentos, mas sim se deter em ouvir a palavra de Deus, em estar meditando na palavra de Deus. Porque é por meio do relacionamento com Deus que a gente chega a essas respostas, tá certo? Então nós vamos pular para o tema de domingo. Domingo nós tivemos o tema a parábola do semeador. É uma parábola bastante conhecida, eu creio que dentre todas as parábolas contadas pelo Senhor nos 4 ali evangelhos, talvez essa seja a parábola mais, vamos dizer assim, fácil de memorizar, mais conhecida por todos. A parábola conta ali que um semeador, um agricultor, ele saiu para o seu trabalho, para semear. E no percurso foram caindo algumas sementes pelo caminho. A história fala que no primeiro momento a semente caiu em um solo ali em que não poderia, vamos dizer assim,
a semente não poderia adentrar o solo para poder germinar e crescer. E ali os pássaros vieram e comeram a semente. O segundo solo foi um solo rochoso, que não tinha muita terra, não havia profundidade de terra. A semente ali, ela adentrou ao solo, germinou, porém quando veio ali o sol quente, a pequeno brotozinho, ele veio a secar, por conta que aquela plantinha ela não desenvolveu raízes, por não haver terra suficiente. O terceiro solo é um solo espinhoso, onde estava repleto ali de ervas daninhas, mato. Ali a semente germinou também, ela brotou, gerou uma plantinha. Porém, ela não conseguiu produzir frutos, porque estava, podemos dizer assim, sobrecarregada, né? Podemos dizer que ela estava ali imprensada pelas outras plantas que estavam ali desfrutando de todos os nutrientes que a terra poderia proporcionar. E por isso, ela ficou ali sufocada. E o quarto solo era o solo perfeito, o solo fértil, o solo bom, onde o agricultor plantou a semente. No devido tempo, germinou, a planta cresceu e deu seus frutos. Frutos a 30, frutos a 60 e frutos a 100. O que é interessante nessa história é que é apresentado 4 tipos de solos. E apenas um solo gerou fruto. Os outros 3, por mais que a planta viesse a crescer, alguma coisa do tipo, nenhum deles geraram frutos. E aqui fica o nosso ponto de reflexão. A Bíblia fala que nós somos chamados a dar frutos. Existem várias passagens que nos compara a planta, a árvores. E se nós não dermos frutos, não apresentarmos frutos, nós seremos lançados no lago de fogo e enxofre. Algumas pessoas ficam tristes porque não conseguem ver nas suas vidas frutos. E nós vamos entender, por meio do estudo dessa semana, que o que nos habilita a dar frutos não é uma condição pessoal, mas vamos dizer assim, a simples situação de estarmos conectados àquele que pode produzir frutos em nós, que é a presença de Deus. Como a gente vai poder produzir frutos se estivermos longe do Senhor? Isso é um ponto a se refletir. Você quer ser uma bênção na causa do Senhor? Você quer fazer a vontade do Senhor? Primeiro esteja com o Senhor. Ande na presença do Senhor. Eu gosto muito do personagem Enoque, que a Bíblia diz que ele andou na presença do Senhor. Até que em um determinado momento, a Bíblia fala que não se achou lugar para Enoque mais na terra. E isso me chama bastante a atenção. De tanto que Enoque andou na presença do Senhor, esse mundo mau, esse mundo pecaminoso, não foi mais um lugar habitável para Enoque. E dessa forma, ele foi transladado para o céu com vida. Hoje, Enoque desfruta da presença de seres eternos, da presença de Deus, da presença de um ambiente perfeito, sem pecado, lá no céu. Isso é maravilhoso, porque eu creio pela fé que muito em breve também será a nossa realidade. No dia de segunda-feira, nós tivemos o tema A Interpretação de Jesus. Nesse dia, Jesus explicou a parábola. Algumas pessoas que ficaram ali após o discurso de Jesus, e juntamente com os discípulos, chegaram para ele e disseram: olha, mestre, nos explica o que é que você estava querendo dizer com essa parábola do semeador. E aí Jesus explicou. Jesus disse: olha, o primeiro solo, onde a semente caiu e as aves vieram e levaram, esse é o ambiente em que é pregado a palavra, porque a semente nada mais é do que a palavra de Deus. Porém, essa semente ela não germina no coração, ela não desabrocha, ela não passa por nenhum processo. Por quê? Porque antes que isso aconteça, Satanás vem e retira essa mensagem do coração. É tipo assim, imagine você que está aqui, vendo os vídeos aleatórios nas redes sociais, e aí você olha uma mensagem bíblica, acha interessante e tudo, beleza, terminou o vídeo, vai para o próximo vídeo, e é como se aquela mensagem não surtisse efeito em você, não lhe chamasse a atenção a nada, não provocasse em você nenhuma mudança, nenhuma reflexão. É basicamente isso. É um momento em que você tem acesso à palavra, mas essa palavra não permanece em você, porque Satanás vem
e retira do seu coração. O segundo solo, o solo rochoso, ele mostra que a semente adentrou a terra, o chão. Mesmo sendo um chão pedregoso, um chão duro, a semente entrou, desabrochou, gerou ali uma plantinha. Porém, quando veio o sol, ela queimou e secou. E Jesus explica que esse tipo de ambiente é quando a pessoa aceita a palavra de Deus, ela começa a servir a Deus. Porém, quando as adversidades começam a bater à sua porta, começam a surgir os problemas, as dificuldades, essa pessoa, ela abandona a fé. Ela pula fora, ela deixa Jesus. Por quê? Porque não está suportando, porque não aguentou a tribulação. É como uma pessoa que pode até gostar da palavra de Deus, gostar do cristianismo, gostar de Jesus, mas não tem profundidade suficiente para viver o puro e genuíno e autêntico cristianismo, que muitas vezes, nesse mundo mal, nos leva a situações de sofrimento. Jesus certa vez diz: olha, no mundo vocês terão aflições, mas tenham um bom ânimo, porque eu venci o mundo. Pessoas que não têm profundidade, ou seja, não criam raízes no Evangelho, não estão prontas para viver essas turbulências, essas tempestades, que vez por outra advém de toda pessoa. Não é aquela, você é marcado, não. Todos no mundo, em algum momento da vida, sofrem, porque esse mundo é um mundo mau. O terceiro solo é o solo espinhoso, né, onde a plantinha ali cresceu, porém não produziu nenhum fruto, porque estava sufocada pelas outras plantas. Diferente do segundo solo, do segundo ambiente, essa planta, o problema dela não era por falta de raízes, mas sim porque haviam outras coisas competindo com essa planta. Haviam outras plantinhas, ervas daninhas, que estavam ali sugando os nutrientes da terra. E por conta disso, essa planta não conseguiu gerar frutos. Davi, qual foi a explicação de Jesus para essa terceira situação, essa terceira realidade? Ele explicou que, diferente do segundo ambiente, esse é o caso de pessoas que não deixam a palavra simplesmente por conta das provações, mas sim por conta dos momentos bons da vida. E você sabe que normalmente, quando a gente vive o bem bom da vida, quando as coisas estão dando super certo, normalmente as pessoas elas não buscam a presença de Deus. Elas só deixam para buscar a Deus quando as coisas apertam, quando as coisas estão dando errado, quando as coisas estão tomando um rumo que foge ao controle do ser humano. Mas quando tudo está dando certo, opa, honra e glória para mim porque eu consegui. Aqui é o fruto do meu esforço. Vão dizer, o que foi que você fez, não sei o que, e eu vou responder, foi tudo eu que conquistei. Ou seja, dá uma, de certo, Nabucodonosor, né, quando olhou ali para a sua província da Babilônia, e ele se enalteceu, ele trouxe a glória para si, dizendo, isso tudo foi eu que fiz, isso tudo é meu, eu sou responsável por tudo isso. E a gente conhece a história e o fim que levou ao Nabucodonosor. Ou seja, o terceiro ambiente, ele é retratado por pessoas que também têm acesso à palavra de Deus. Porém, essas pessoas elas não conseguem desenvolver os frutos do Espírito, os frutos desejados que Deus almeja, porque elas estão apegadas às coisas terrenas, aos sonhos terrenos, aos planos e metas desse mundo mau. E elas não têm espaço ou tempo para desenvolver o evangelho na vida delas. É como se houvesse ali uma competição por espaço, por lugar. E aí essa pessoa define a prioridade, deixando o evangelho de lado e, em alguns casos, em último lugar. Esse é o terceiro ambiente. O quarto ambiente, como a gente já viu no dia de domingo, é o ambiente de solo fértil, de solo preparado, de solo no jeito para se desenvolver ali. A plantinha, ela cresce, ela tem no seu período certo ali, determinado, ela dá o seu fruto e tudo acontece de forma perfeita. Jesus explica que nesse quarto solo, nesse quarto ambiente, é as pessoas que têm prazer na palavra de Deus, amadurecem com a palavra de Deus, criam raízes no Evangelho, se desenvolvem a ponto de darem frutos e frutos para a eternidade. A grande reflexão que o dia de segunda-feira trouxe para nós foi qual é ou qual tem sido
o ambiente do solo do teu coração. Em que situação você se encontra? Você se encontra na primeira situação, em que você teve acesso à palavra de Deus, mas não aconteceu nada, porque foi substituído por outras coisas. Satanás chegou e retirou a palavra de Deus da sua vida. Você se encontra na primeira situação, em que você também teve acesso à palavra de Deus, porém quando veio as provações, você pulou fora, você abandonou o barco. Ou você se encontra no terceiro ambiente, em que está havendo ali uma certa competição pelo lugar devido, e a palavra de Deus ela não tem um lugar de destaque, ela não é prioridade. As coisas prioritárias são as coisas desse mundo, as coisas passageiras desse mundo. Ou você se encontra no quarto ambiente. O que Jesus estava querendo chamar a atenção com essa parábola do semeador é exatamente a receptividade que nós estamos tendo com a palavra de Deus. E esse é o ponto que deve fazer você e eu refletir. Qual tem sido a nossa receptividade? Ou seja, de que forma nós estamos lidando com a palavra de Deus, com o Evangelho de Deus? Esse Evangelho, ele tem surtido efeito na nossa vida? Ou tem sido apenas palavras bonitas que saciam a nossa consciência e acalmam o nosso espírito? Eu espero que a palavra de Deus ela tenha poder e autoridade, não somente na minha vida, mas na sua vida também, a ponto de nosso coração ser comparado a um solo apropriado, um solo fértil, um solo pronto para ser plantado e ali a plantinha gerar os frutos devidos, tá bom? No dia de terça-feira nós tivemos o tema, o objetivo das parábolas. Aqui foi apresentado um contexto em que após as pessoas que ficaram ali, os discípulos, consultarem ao Senhor e entenderem, né, o que significava a parábola, o Senhor faz a seguinte reflexão e diz, olha, aquelas pessoas que vieram, aquela grande multidão que vieram até aqui e escutaram também a mesma parábola com vocês, elas saíram daqui e não entenderam nada. Elas voltaram para a sua vida como se nada tivesse acontecido. Vocês que permaneceram, vocês que ficaram, vocês que buscaram o entendimento, vocês são privilegiados. Sabe por quê? Porque vocês estão buscando fazer a vontade de Deus. Existem pessoas que têm acesso à palavra, mas essas pessoas, elas não conseguem entender a palavra. Elas acham difícil. E a gente encontra esse tipo de gente em todo canto. Talvez você seja uma dessas pessoas. Talvez você possa dizer, Davi, eu tento ler a Bíblia, mas eu não entendo. E deixa eu te dizer, existe solução para isso. Existe jeito. E Jesus apresentou no dia de terça-feira. A solução é, busque fazer a vontade de Deus. Busque mais a presença de Deus. E quanto mais você buscar a presença de Deus, mais lhe será apresentado. Mais lhe será explicado. Porque todo aquele que busca, a Bíblia diz, todo aquele que me busca, ele vai encontrar. Aquele que está me procurando, ele vai me achar. Porque eu não vou me esconder, eu vou até o encontro dele. Foi exatamente isso que Jesus fez desde o início da criação desse mundo. Quando o primeiro casal buscou ali se esconder porque estava com vergonha por conta da entrada do pecado na vida deles, o Senhor continuou procurando e buscando cada um deles, até que eles vieram à presença do Senhor, até que eles deram a oportunidade, até que eles aceitaram o chamado do Senhor. Será que hoje não é o dia de nós também fazermos isso? Aceitarmos o chamado de Deus? Aceitarmos a sua busca incessante por nós? Foi mencionado aqui algo bastante interessante e foi apresentado o contexto de Isaías, bastante conhecido, aquele contexto em que Isaías ele teve uma visão do trono de Deus e ele se sentiu indigno, né, de poder estar naquele ambiente ali tão sagrado e santo. E ali um serafim foi até ele, levou uma brasa do trono de Deus e purificou os lábios de Isaías. E ali houve uma situação para ser resolvida. Deus questionou e perguntou, quem é que nós vamos enviar para nos representar? Quem é que vai levar a mensagem? Isaías respondeu, eis-me aqui, envia-me a mim. Será que hoje você não deve ser o Isaías moderno para levar a mensagem de Deus? Lembre-se que antes disso ser real na sua vida, você precisa estar na mesma situação de Isaías. Reconhecer que você é pequeno, que você tem deficiências, defeitos e que você não tem capacidade. Quando você reconhecer isso, o Senhor vai te usar, o Senhor vai te capacitar. Porque se nós não reconhecermos isso, corre o risco da gente atribuir a honra, a glória, o prestígio a nós mesmos.
E não é isso que Deus espera de mim e de você. Pois nós sabemos que o fruto do orgulho não é algo produzido por Deus, mas sim pelo inimigo de Deus, que é bastante orgulhoso. Então, nós precisamos seguir os passos exatos, assim como aconteceu com Isaías. Isaías levou uma mensagem dura, uma mensagem, vamos dizer assim, de conflito, uma mensagem de advertência. O povo não entendeu, igual aconteceu na época de Jesus. E Deus explicou a Isaías por que o povo não entendia. Porque muitas vezes é preciso as coisas ficarem complicadas, a dor chegar, para que o povo dê a devida importância, a devida relevância ao Evangelho e à Palavra de Deus. Que nós possamos estar lá quando esses momentos difíceis chegar, para poder anunciar mais uma vez o Evangelho de Deus. No dia de quarta-feira nós tivemos o tema lamparina e cesto. Aqui foi apresentado duas parábolas. Primeira parábola da lamparina, em que o contexto fala que o Senhor faz ali alguns questionamentos e pergunta, olha, qual é a serventia de uma luz e uma lamparina debaixo de um cesto? Qual é a serventia de uma lamparina debaixo de uma cama? Ela vai surtir o seu propósito? Ela vai ser eficaz na sua proposta? Claro que não. Porque a lamparina, o propósito dela é iluminar o ambiente, o espaço ao qual ela está. Então, não é melhor colocar ela no devido lugar, no local mais alto, onde possa alcançar o máximo de pessoas possível? Jesus explicou essa parábola dizendo o seguinte, olha, essa luz nada mais é do que o Evangelho. E o Evangelho deve estar em uma posição de destaque. Por quê, Davi? Porque todas as pessoas estão carentes desse Evangelho. Existem muitas pessoas que estão com o coração em trevas, ou seja, na escuridão, sendo escravizadas por Satanás. E para que essas pessoas sejam libertas desse jugo opressor, dessa escravidão, é preciso que elas tenham acesso ao Evangelho. É preciso que elas sejam iluminadas pelo Evangelho. Essa luz que liberta das trevas à escuridão. Por isso que Jesus chamou a atenção da importância da palavra de Deus, da relevância da palavra de Deus na nossa vida. Existe um verso que eu gosto muito, que diz assim, achados as tuas palavras, eu logo as comi, e elas me foram alegria e prazer. E pelo teu nome, Senhor, eu sou chamado, e pelo teu nome eu sou guiado. É um verso maravilhoso que está ali no Antigo Testamento. E eu sempre medito nele, porque de fato nós devemos desenvolver esse apreço, essa alegria, esse prazer pelas coisas de Deus, pelo Evangelho, pela Palavra de Deus. A segunda parábola que foi apresentada foi a do cesto, onde Jesus ali, ele conta a história, parafraseando uma situação de comércio, em que há ali o vendedor, né, no mercado, e ali você chega ali com a sua necessidade de comprar algumas coisas. E se você chega iluminado pelo Evangelho, feliz, contente pelo prazer que a palavra de Deus proporciona, aquele vendedor vai se alegrar junto com você e vai lhe acrescentar além do que você pediu. Já se você não estiver iluminado com o Evangelho, se você estiver em situação de trevas, o que é que vai acontecer? A pouca luz que você tem, o pouco conhecimento que você tem, até isso vai ser tirado. Porque você está negando o Evangelho, negando a palavra de Deus. E se você está negando, para que ter? Se você não quer, se você não a valoriza, por que ter? E a parábola conta exatamente isso. Até o pouco que tem lhe será tirado. Por isso, é mencionado o texto da questão da medida, né? A questão da balança. Porque se a gente não tiver devidamente, vamos dizer assim, iluminados, transformados pelo poder da palavra, a gente corre o risco de perder essa influência da palavra na nossa vida. Eu espero que isso não aconteça com nenhum de nós. No dia de quinta-feira nós tivemos o tema ali, a parábola da semente que cresce. E aqui foi apresentado mais duas parábolas. A parábola que eu mencionei no dia de sábado, né, a única que está presente no Evangelho de Marcos, essa parábola só existe no Evangelho de Marcos. Ela conta a história ali do processo, né, do crescimento. E o que Jesus quis falar com essa parábola é que ele é o responsável pelo crescimento, pelo processo.
E eu gosto até de utilizar o contexto ali que Paulo fala. Ele diz, olha, eu posso ter plantado, Apolo pode ter regado, mas quem é o responsável pelo crescimento, pelo amadurecimento, é o Senhor. Ou seja, eu e você podemos até plantar a mensagem nos corações das pessoas. Porém, essa mensagem ela só vai germinar, ela só vai se desenvolver, crescer, gerar frutos, se a pessoa permitir que Deus trabalhe na sua vida. Se eu ou você não permitirmos, vai ser uma semente jogada fora. É tanto que a parábola contou, olha, o homem chegou a semear uma semente que ele nem, vamos dizer assim, ele não tinha nenhum privilégio de ter aquela semente, porque ele não pode produzir semente, ele não tem essa capacidade de produzir semente. Ele tem aquela semente porque a planta gerou aquela semente para que ele pudesse plantar. E ali ele planta, ele volta para sua casa, ele dorme, ele acorda. E enquanto ele está vivendo a sua vida, o processo de germinação, o processo de crescimento, o processo de dar fruto, de amadurecimento vai acontecendo independente da atuação do homem. Isso, aplicando na vida espiritual, é exatamente o que acontece. Eu e você podemos até levar a mensagem de Deus para as outras pessoas. Podemos até receber a mensagem de Deus de outras pessoas. Mas esse processo de amadurecimento, de crescimento espiritual, esse processo de santificação, só Deus pode fazer na minha e na sua vida, se assim o permitirmos. A outra parábola que foi mencionada aqui na quinta-feira é a parábola do grão de mostarda. E aí foi apresentado que o grão de mostarda é um dos grãos de menores tamanhos. Cerca de 1 milímetro a 2 milímetros é o seu diâmetro. Existem sementes menores, porém o que destaca nesse grão de mostarda é o tamanho da árvore que ela gera. Ou seja, é um grão bem pequeno, porém quando ela passa pelo seu processo de crescimento, ela se transforma em uma árvore que pode chegar até 3 metros de altura. Uma árvore que pode abrigar a vida de pássaros que ali escolhem fazer os seus ninhos. E ali nós chamamos a atenção ao seguinte aspecto. Hoje talvez o evangelho seja pequeno na sua vida. E o que a parábola quer chamar a atenção é que esse evangelho ele pode ganhar proporções inimagináveis, se assim nós permitirmos a atuação dele. Assim como começou o ministério de Jesus de maneira bem pequena, de maneira bem tímida, onde as pessoas descredibilizavam um pregador itinerante ali da Galileia pregando a sua mensagem diferente e que alguns julgavam, olha, isso não vai dar encanto nenhum, isso não vai ter fundamento, as pessoas não vão acreditar, afinal de contas pode vir alguma coisa boa de Nazaré. A gente vê a proporção que tomou. E hoje o cristianismo é uma das maiores religiões do mundo. E o Senhor afirma que a sua palavra será pregada em todo o mundo, mostrando e profetizando que sim, será a maior religião do mundo e que todos irão conhecer o cristianismo. Para você ver a proporção que o grão de mostarda pode ter. E Jesus até em outro contexto fala, olha, se vocês tiverem uma fé do tamanho do grão de mostarda, vocês poderão fazer tantas coisas a ponto de transportar montanhas. E dizer, monte, sai daí, vai para ali. Que tal hoje nós começarmos de maneira pequena, simples, meditando em pequenas coisas, aceitando pequenas coisas, tomando pequenas decisões. Porque certa vez o Senhor diz que nós devemos primeiro ser fiéis um pouco para sermos fiéis no muito. Comece de maneira tímida mesmo, comece de maneira pequena, assim como um grão de mostarda. E deixe esse grão se desenvolver no seu coração. Dê o espaço devido, dê a condição devida. Deixe Deus atuar na sua vida e transformar você numa bênção que pode salvar muitas vidas ao seu redor. Tá certo? E aí chegamos à sexta-feira, que é o estudo adicional. Aqui no estudo adicional eu separei alguns pontos bastante interessantes que falou ao meu coração e espero também falar ao seu coração. E o primeiro ponto diz assim, ó: verdadeira santidade é integridade no serviço de Deus. Ou seja, aquele que é verdadeiramente santo, ele permanece íntegro no serviço de Deus. Ele não faz um serviço meia boca, ele faz um serviço íntegro, perfeito. Essa é a condição da verdadeira vida cristã. Cristo requer a entrega sem reservas, o serviço não dividido.
Exige o coração, a mente, o intelecto e as forças. O eu não deve ser acariciado. Quem vive para si mesmo não é cristão. Certa vez os discípulos chegaram para Jesus e disseram: Mestre, nós queremos ir adiante de ti, nós queremos andar nos teus passos. Jesus diz: vocês querem fazer o que eu faço? Vocês querem ser reconhecidos como eu sou? Vocês querem ser uma espécie de Cristo para o seu tempo? Sim, nós queremos. Vocês só precisam fazer duas coisas: negar a si mesmo e tomar a minha cruz. Se você negar a si mesmo e tomar a cruz de Cristo, ou seja, se sacrificar, deixar o seu lado de lado para fazer aquilo que agrada a Deus, para fazer a obra de Deus, você será um verdadeiro cristão. E você será visto como também uma pessoa santificada. O outro ponto que eu destaquei diz assim: o amor precisa ser o motivo da ação. Davi, por que o amor precisa ser o motivo da ação? Porque foi por amor que o céu moveu tudo aquilo que era necessário para alcançar a mim e a você. O amor é o fundamento. E Paulo até diz: olha, existem muitos dons, profecia, falar a língua dos anjos e vários, mas nenhum deles se compara ao dom do amor. E aí continua: o amor é o princípio básico do governo de Deus no céu e na terra, e deve ser o fundamento do caráter cristão. Unicamente isso pode torná-lo e mantê-lo inabalável e habilitá-lo a resistir às provas e tentações. Você quer resistir às tentações de Satanás? Desenvolva o amor de Deus. Você quer ser inabalável? Desenvolva o amor de Deus. Porque somente o amor de Deus pode proporcionar tudo isso a cada um de nós. E por último, o amor será revelado no sacrifício. O plano da salvação foi firmado em sacrifício. Um sacrifício tão profundo, amplo e alto que é incomensurável. Cristo entregou tudo por nós, e aqueles que o aceitam estarão prontos para sacrificar tudo pela causa de seu Redentor. O pensamento de sua honra e glória terá precedência sobre todas as outras coisas. Quando você começar a andar nos passos de Jesus, você vai começar a tomar decisões semelhantes à de Jesus. Decisões essas que, vamos dizer assim, serão decisões que irão representar Jesus e não você. Serão coisas que você vai dizer o seguinte: isso é para a honra e glória de Deus. Isso não é para atribuir honra e glória para mim, não, isso é para Deus. Eu faço isso em nome de Deus, é para Deus e tudo é para Ele. Porque Ele deu tudo por mim. E eu apenas estou imitando. Eu apenas estou andando nos seus passos. Quer você hoje andar nos passos de Jesus? Quer você hoje ser Jesus para tantas pessoas que estão carentes e necessitadas de Jesus? É possível. Basta fazermos uma única coisa: buscarmos Jesus todos os dias. Um relacionamento real com Ele, vai nos habilitar a desenvolver todos esses frutos que somente a presença dele pode proporcionar. Chegamos a mais um fim de um estudo guiado. Fechamos mais uma semana, a quarta semana, e tem sido uma verdadeira bênção esse estudo. Eu espero que, assim como eu me alegro em meditar na palavra do Senhor, você também possa se alegrar. E nós vamos iniciar amanhã mais um novo estudo, a quinta semana desse trimestre. Eu espero que o Papai do Céu fale ao seu coração. Eu espero que você esteja aqui presente para juntos meditarmos, estudarmos e nos relacionarmos com Deus. É isso. Até a próxima e tchau, tchau.